Narrativa aprimorada é um termo utilizado para definir quando um determinado conteúdo é criado ou distribuído pensando em diferentes formatos de mídia, ou seja, ele foi criado com um formato específico, mas será posteriormente utilizado em outros, como um super-herói de revistas em quadrinhos que acaba se tornando protagonista de filmes ou jogos. Com a evolução dos jogos ao longo das décadas, um fenômeno extremamente curioso e importante para a ficção passou a existir: jogos virtuais que passaram a ser adaptados em obras literárias. Esse movimento foi iniciado quando, na década de 80, através do jogo Shadowkeep, um jogo de masmorra protagonizado por um jovem ferreiro que buscava salvar um poderoso mago, recebeu sua primeira adaptação escrita. Desde então, diversos outros universos saíram das telas dos jogos e passaram a também estar presentes nas estantes dos seus fãs. Existem diversos fatores que justificam o porquê disso acontecer, e no vídeo de hoje vamos analisar justamente por que jogos como StarCraft, Assassin's Creed e tantos outros acabaram sendo adaptados através de romances próprios. O primeiro ponto a entender é a própria natureza dos jogos que são criados hoje em dia. Naturalmente falando, eles são transmediáticos, que significa basicamente que, embora tenham sido criados com um objetivo específico, que seria o entretenimento, e em uma mídia específica, que seriam os consoles ou os computadores, eles podem facilmente ser exportados para outros formatos, sejam livros ou filmes. Pois, como possuem universos próprios bem definidos e personagens protagonizando suas histórias, é muito fácil existir a criação de uma novelização, que seria justamente essa adaptação do jogo para o formato de um romance literário. Essa estratégia é muito útil para enriquecer o universo em si, expandindo conceitos e aprofundando as histórias dos personagens principais da obra, oferecendo uma fonte de conteúdo para seus fãs. Através das novelizações, podemos apresentar o passado dos personagens que jogamos e dos diversos seres que existem nesse universo, agregando diversas camadas de complexidade que podem fomentar o engajamento da comunidade desses jogos. Olhando friamente para o engajamento do público, principalmente em jogos sazonais, aqueles que tendem a ter mais picos em determinados momentos, sejam épocas do ano específicas, ou quando ocorrem expansões ou lançamento de DLCs, os livros são uma forma de manter a imersão do público durante o período em que esses hiatos estão acontecendo. Principalmente em universos onde os personagens principais coexistem com criaturas exóticas, monstros ou animais fantásticos, é possível criar, por exemplo, bestiários e enciclopédias para apresentar ao grande público mais sobre os designs e características daqueles seres específicos e a sua relação com as sociedades e o mundo que existe ali. O segundo grande uso para as novelizações é a expansão do mercado em si e a conquista de novos nichos de fãs. Os nichos poderiam ser definidos como grupos específicos de pessoas com interesses em comum. E neste caso específico, as empresas buscam alcançar o público leitor para expandir a sua base de fãs. Essas pessoas, que gostam muito de literatura, costumam fazer análises muito profundas sobre as obras e fazer críticas muito bem fundamentadas sobre o universo em si, ajudando também no próprio desenvolvimento e aprimoramento contínuo da obra ao longo do tempo. Isso significa uma nova fonte de receita para a empresa e uma nova base de fãs muito forte para o jogo, auxiliando assim a ganhar notoriedade dentro do mercado. Do ponto de vista financeiro, uma novelização é interessante porque tem um custo de aquisição mais baixo para que a empresa consiga fechar uma venda com aquele cliente. Isso significa que é mais barato conseguir vender um livro baseado em um jogo do que um livro de um autor independente, justamente porque já existe uma base de fãs pré-definida que conhecem a obra e já consomem os conteúdos, e novos fãs que podem utilizar o jogo de referência, diminuindo assim o CAC, o investimento necessário para conseguir fechar esse novo negócio. O principal fator impeditivo para que mais empresas alcancem sucesso utilizando essas estratégias são os principais conflitos criativos e colaborativos que elas mesmas possuem. É muito difícil alinhar as ideias e as expectativas em relação ao conteúdo que será lançado dentro do jogo em relação às suas novelizações que estão sendo produzidas. A falta de conhecimento entre diferentes setores sobre outros tipos de mídia dificulta muito a produção multiplataforma, justamente pois quem criou o jogo, por não entender de literatura, vai tentar impor limites criativos que podem atrapalhar a escrita, e esses mesmos escritores que estão produzindo o livro podem tentar introduzir mudanças na lore que vão incomodar e até mesmo impactar na produção de jogos futuros, sequências ou expansões que já estão em produção dentro do jogo. De fato, hoje existem muitos desafios
para que se adapte jogos para o universo literário, mas também existem muitas recompensas por isso, recompensas financeiras e de reconhecimento do mercado, fazendo com que muitas empresas, mesmo com as diversas dificuldades, adotem cada vez mais a produção de livros como uma parte permanente do portfólio, com os jogos e livros evoluindo simultaneamente para a base de fãs. Eu queria agradecer demais pela atenção até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, e é isso pessoal, valeu!